É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal do Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra, aula 8 aqui do curso de Python para Finanças Quantitativas. E agora a gente vai ver uma coisa muito bacana mesmo, que é um dos conceitos, se não, na minha opinião, talvez o mais interessante de toda essa história de price action, que é justamente a história dos wicks, né, de um candle, ou na verdade o pavio do candle, como a gente fala em português. E o que eu vou ensinar para vocês hoje é relacionado ao fato de nós podermos construir o pavio via código, tá? Então você conseguir obter aquela medida do pavio e a gente vai também aprender a como fazer uma pivot table, né, do Excel, quem conhece a tabela dinâmica, utilizando um Pandas, que é uma das bibliotecas mais importantes dentro do Python. Para que isso? Isso permite que você faça, naturalmente, uma análise exploratória de dados, que é uma, ou talvez a etapa fundamental que você tem durante um processo de criação de uma análise quantitativa e, consequentemente, no futuro de um modelo matemático, que te permite raciocinar e entender se aquela variável, se aquele atributo em questão que está sendo analisado tem ali potencialmente algum valor preditivo, algum valor que te ajude a explicar o fenômeno que você está estudando. Beleza, pessoal? Então fica aqui comigo. Lembrando que os códigos estão disponíveis lá no outspokenmarket.com, na página do curso de Python para Finanças Quantitativas. E, naturalmente, se inscreva aqui no canal. Vamos lá, sem mais delongas. Certo? Aqui está o link, como eu disse, para você fazer o download dos arquivos. E aqui está aquela história, né? Isso daqui, quem já tenha visto algum tutorial ou livro de análise técnica ou de price action, com certeza viu uma figura desse tipo. Qual que é o conceito? E por que eu acho, e fiz a introdução do vídeo falando que esse é um conceito, né, muito inteligente. O preço, aquele numerinho que você vê ali na tela, ele é o consenso de todos os participantes do mercado naquele exato momento. E aí a gente tem inclusive a teoria de Down, que afirma que toda a informação já está contida no preço, né? Dentre outras coisas. Faz todo sentido. Sim, faz todo sentido. Qual que é o ponto? O mercado também deixa rastros. Esse rastro, ele naturalmente pode ser, né, seguido, e nós podemos ter daí uma certa inferência de movimento possível. Isso é representado através do pavio do candle. E por que eu gosto bastante disso? Porque é o seguinte, independentemente do formato do candle em si, porque isso eu já acho aí bastante discutível. Porém, certo? Até porque formato, né, pode ficar ambíguo. Mas se a gente analisar simplesmente os valores relativos, e presta atenção nesse nome, relativos, tá? Do pavio do candle, ou wick em inglês, a gente pode ter exatamente alguns momentos onde onde nós temos ali um comportamento do mercado, vamos colocar dessa forma, eu estou aqui pescando as melhores palavras para descrever o que eu quero dizer. Você tem ali um comportamento do mercado que eventualmente pode sinalizar alguma coisa. Ah, Leandro, isso é óbvio, por isso que a gente faz, né, análise gráfica. Não, não é óbvio, porque aqui nós estamos quantificando aquilo que eventualmente é extremamente subjetivo, tá? Essa é a grande diferença daquilo que eu estou fazendo aqui. Então, nós começamos importando algumas bibliotecas, tá? Acredito que a Datetime aqui eu não vou precisar nem usar, mas de qualquer forma deixa aqui, já estava escrito. O que tem de novo é a Seaborn, que é um auxiliar gráfico para a gente conseguir fazer um mapa de calor, que eu vou ensinar para vocês no fim da aula. A gente, adicionalmente, tá, usa um estilo gráfico do 538, aquele site muito legal que produz infográficos e pesquisas, tá? Então eu uso essa linha de código após importar as variáveis para poder importar também aquele estilo dentro dos gráficos que nós teremos do Matplotlib. E aqui eu carrego a base em um data frame que eu chamei de data frame 1 do próprio Yahoo Finance e aqui do índice Bovespa para ser bastante abrangente. Então a gente executa essas duas linhas exatamente aqui, a partir de 2 de janeiro de 2020 e assim sucessivamente. Ótimo!
E aqui a gente tem a construção dos alvos. Essa construção dos alvos, observe que eu já estou multiplicando o percentual por 100, para a gente ficar com um número um pouco mais intuitivo, que nós conheçamos. E, além disso, eu estou categorizando aqui os alvos, ou seja, simplesmente fazendo, se ele for positivo, maior do que zero, na verdade, eu coloco aqui é 1. Do contrário, né, é 0. E aí eu chamei isso alvo 1, alvo 5 e alvo 10. Por quê? Eu quero analisar se o comportamento do pavio pode, de alguma maneira, sinalizar alguma média mais alta de variação dos alvos em períodos futuros. Então, em um período, em 5 períodos ou em 10 períodos. E aqui, naturalmente, eu uso diário, mas você pode substituir, né, o diário pelo período que você quiser. Lembrando que eu não recomendo intraday, por causa do excesso de ruído. Quando eu faço este cálculo, e aqui, naturalmente, o que eu estou fazendo, né? Esqueci de comentar. Para calcular o retorno, eu tenho um método que chama PCT_Change, e aí eu calculo, né, isso para um período. Ele exatamente me dá do Adjusted Close, isso, e eu atribuo numa variável chamada retorno. E depois eu tenho um alvo, né, que é o período da frente, onde eu faço simplesmente um shift menos 1, porque eu consigo então deslocar para trás o dia que está na frente e fica ali equiparado. Leandro, não entendi nada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O meu retorno, naturalmente, da primeira linha, né, é um not a number. Ah, por que ele é um not a number? Porque eu não tenho um período anterior, então ele não consegue calcular, essa linha vai para o lixo. Depois eu tenho aqui o retorno deste dia. Ora, o retorno deste dia aqui, certo? Que foi calculado. Ele foi aqui calculado em 0,07. Vamos fazer uma coisa até mais legal? Deixa eu multiplicar aqui por 100 esses retornos e aí a gente conversa com os alvos. Fica mais profissional, inclusive. Então eu reconstruo o data frame. Pronto. Aqui sim. Aí o alvo já tinha sido, né, criado. Eu não preciso multiplicar por 100. E, Leandro, presta atenção que você está fazendo. Ótimo. Agora sim. Então, o que nós temos aqui no respectivo data frame? Presta atenção aqui, no dia 3 de janeiro de 2020. Então, eu tenho um retorno, foi de menos 0,73%. Ah, faz sentido? Faz sentido, o mercado caiu. Era 117 mil pontos hoje, naquele dia, perdão, e o outro era 118.500, alguma coisa, menos 0,73. Repara aqui, ó, quando eu fiz o shift de menos 1, eu trouxe, né, esse retorno que era do dia 2 do dia 3, perdão, para o dia 2, que está aqui. Então, quando eu fizer uma análise do dia 2, eu estou me referindo a um alvo futuro de menos 0,73, que é o que vai acontecer no dia 3. Isso serve para o modelo aprender. Eu sei que essa parte eu estou enfatizando aqui agora, porque o pessoal confunde bastante. É normal, principalmente quando você está no começo, mas é importante que você pegue esse conceito. Então, eu estou sempre analisando hoje e os dias anteriores, tentando ver aquilo que vai inferir aquilo que vai acontecer lá na frente. Então, por isso que eu preciso ter esse deslocamento. Certo? E a mesma coisa, né, acontece com os alvos e os retornos de 5 e 10 períodos. Legal, muito bem. Construído isso, eu crio os pavios. Aqui eu crio dois outros atributos dentro do data frame 1, né, do DF1, que eu chamo de week upper, que é o pavio de cima, e o pavio inferior, que é o week lower. Naturalmente a conta muda. Por quê? Quando eu tenho um dia de alta, né, eu tenho aquele candle verde positivo, você concorda que esse pavio aqui de cima, o wick que nós temos aqui, ele é, né, a extensão dele é a máxima pelo fechamento? Esse é de baixa, é um candle vermelho, eu tenho a máxima do mesmo jeito, só que o tamanho do upper wick, né, ele é ali baseado na abertura, porque o fechamento está lá embaixo. Então eu preciso fazer via código essa distinção, certo? Como que eu faço essa distinção via código? Eu uso o NumPy where, onde eu ponho, tá? É como se fosse o if do Excel. Então eu falo NumPy onde o retorno foi maior do que 0, ou seja, eu tive um candle ali positivo, daquele dia, né? Quem que é o meu wick, meu pavio superior? É a máxima dividido pelo close. Ah, Leandro, pera lá. Você falou aquela palavra relativo lá no começo. Sim. Por quê? Sempre que eu analiso o mercado, eu tenho que usar números relativos, jamais absolutos. Por quê? Você está analisando o índice, que hoje o índice está a 10 mil pontos. Aí você tem uma série histórica. Um dia ele vai para 30 mil pontos. Você concorda que se
30 mil pontos, ele variar 3 mil, significa que ele variou 10%? Só que quando ele era 10 mil, se ele variasse 3 mil pontos, variava 30%, certo? Então, o 3 mil, ele fica deslocado, ele fica sem sentido. Agora, se eu fizer relativo, obviamente eu vou ter potencialmente sempre a mesma coisa. Então, se ele variar 10% lá quando era 10 mil pontos, significa 1000 pontos. E se ele variar 10% quando está 30 mil, significa 3 mil pontos. Então, eu mantenho a escala. Por isso que eu tenho sempre usar relativo. Então, eu faço, né, o high pelo close. Do contrário, quando eu tiver um dia negativo, naturalmente, eu vou ter o high dividido pelo open. Tá? Tudo isso menos 1 multiplicado por 100 para poder dar o percentual do pavio. Uso o mesmo raciocínio quando eu tenho pavio inferior. Quando eu tiver, né, o wick lower, o inferior, e o dia for maior do que 0, naturalmente, for aquele candle verde, você concorda que o wick lá de baixo ele é a abertura dividido pela mínima? Então a abertura foi aqui, dividido pela mínima aqui. Quando o contrário, ele vai ser, né, o meu fechamento pela mínima. Então, é exatamente, abertura pela mínima e fechamento pela mínima. Para ficar realmente ainda mais condizente com a verdade, eu posso pegar esse cara aqui, inclusive, tá, e colocar o Adjusted Close, porque aí fica, principalmente em ações, fica compatível com o que eu tinha ali. Perfeito. Feito isso, eu calculo adicionalmente uma outra coisa aqui, que é a direção do dia atual, onde eu simplesmente quero saber se aquele dia específico foi alto ou baixo. Tá? Ótimo. Calculado esse cidadão, eu vejo as estatísticas do wick, né, do pavio. Como que eu faço isso? Existe um método no Python chamado .describe, onde eu passo lá dentro a informação das colunas que eu quero analisar, e reparem na sintaxe aqui, que tem que ser com duplo colchetes, porque eu estou fazendo uma segmentação do data frame. Então eu pego apenas essas duas colunas e aí eu vejo, olha que legal, né? Eu peguei de 2020 a 2021, então eu tenho 495 dados, e olha que legal, eu tenho uma diferença, tá? Era para ser tudo igual, em teoria, se o mercado fosse totalmente eficiente. Nós já sabemos que ele não é. Então, por ele não ser, eu tenho uma média diferente, tá, entre esses dois caras. Mais interessante do que a média, olha o meu desvio padrão. Olha como o desvio padrão dos pavios de baixa é mais alto, certo? Do que, é 33% mais alto do que o desvio padrão dos pavios de alta. Por que isso, você sabe? Lembra que a volatilidade, desvio padrão, é maior quando nós temos baixa. Tá aqui, ó, representado aqui. Massa, né? E repare que o valor máximo, né, o tamanho máximo daquele pavio, também na baixa é muito maior do que o da alta. Horas, eu tenho muito mais pânico. Ah, acende uma luz aqui. Então, tudo aquilo que a gente ouve na teoria, tá aqui, ó, comprovado na sua análise do Describe. Vamos fazer isso mais legal? Vamos fazer isso mais legal. Eu posso analisar a distribuição dos wicks, certo? Que é como eles estão agrupados por frequência. E aí a gente vê que o azul claro é o wick upper, né, o pavio de cima, e o vermelho claro aqui é o wick lower. Veja que o formato é relativamente parecido da distribuição, porém existe a diferença, né? E aquela diferença tende, né, quando nós aumentamos aqui o tamanho do pavio, o wick lower tende a ser mais frequente do que o upper, tá? E também de maior intensidade, que é esses caras aqui, ó. Então, corrobora com a análise do Describe, naturalmente. Legal. Aqui ainda pode melhorar a visualização, pode. Daí entra a história da tabela dinâmica no Pandas. Existe um método, certo? Que na verdade não é dinâmica porque eu não posso arrastar no Excel. O correto é a Pivot Table, tá? Que é a tabela que você pode criar com o Pandas PD que nós importamos lá em cima. Então eu chamo o método Pivot Table, passo qual que é a minha base, então o meu data frame 1. Passo qual que é, né, o índice, ou seja, quem vai ser a minha linha do meu da minha tabela pivô, e passo uma função de agregação aqui, que ela vai me dar, da variável que eu escolher, wick upper e lower, a média. Então, do NumPy eu chamo min, média. Quando eu faço isso, ele me traz, então, como eu disse, na linha alta e baixa, que é a nossa direção do dia,
e nas colunas aquilo que tem na função de agregação. É bem simples o conceito e é bem útil. Olha que análise mais elegante do que aquela que a gente tinha aqui em cima. Que não era mal, mas aqui é mais elegante. Aí aqui é totalmente diferente. E de novo, olha que massa. Quando eu tenho um dia de baixa, naturalmente, e aqui corrobora que o tamanho médio do wick do pavio de baixa é muito maior do que quando eu tenho no dia de alta. E o contrário é importante ter. Qual que é a ideia disso aqui? E sendo essas médias maiores do que zero e significativamente diferentes entre si, essa é a parte importante. Então, seja aqui de alta e baixa, entre wick lower e wick upper, e entre si, isso é importante porque um modelo quantitativo lá no futuro vai conseguir captar bem quando essas diferenças são muito explícitas. Isso que é importante. Então, você tem alguma coisa aqui. Opa! Pode ser importante. Vamos enriquecer? Vamos, apenas por curiosidade, quando eu tenho um dia alta ou baixa, vamos ver o que a gente tem nos dias subsequentes com um alvo. Essa é uma análise adicional que você pode fazer. Aqui nesse caso ela não tem nada a ver com os pavios, mas só para mostrar o poder da pivot table. Então eu coloco exatamente aqueles mesmos caras, só que eu mudo a função de agregação e os parâmetros que eu tenho lá dentro, certo? Passado entre chaves por causa da sintaxe que tem que ser do tipo dicionário, e eu tenho ali a média. Olha que interessante. Presta atenção nisso aqui. Quando eu tenho um dia de alta, o meu alvo, ou seja, o dia seguinte, ele tem uma média, tá? Ali de menos 0,22%. E de baixa, eu tenho mais 0,23%. Isso indica potencialmente aquilo que eu sempre bato na tecla com vocês. O mercado, como padrão, ele tem um retorno à média. Ora, se eu subir, eu tenho um retorno negativo. Se eu cair, eu tenho um retorno positivo. E isso acontece também nos alvos maiores. Massa, né? Você está retornando a média, cara. É isso que isso daqui está dizendo. É uma prova. Entendeu? Muito legal. Óbvio. Indicativa. Você teria que fazer estudos estatísticos mais profundos, mas a gente sabe que é. Mas aqui está o começo da história. Mas não diz tanto assim, tá? Vamos ver agora em relação aos pavios. Mas antes, vamos melhorar e dividir o pavio em intervalos. Por quê? Eu tenho valores contínuos no pavio. Vai ficar muito poluído. Se eu dividir esses caras em intervalos, eu posso pegar justamente, tá? Usando uma função aqui, um método do Pandas que chama kcut, que ele vai fatiar a variável que você passa aqui dentro em tantos quantos pedaços você quiser, tipo 3. Então, igualmente, em 3 pedaços, ele vai fatiar e já vai te dar a resposta qual que é o intervalo. Então aqui, ó, ele fala para você, quando você executa um código desse tipo, e você passou 3, ele vai falar aqui, ó, eu dividi esse cara em 3 intervalos, entre menos 001 e 0,142, entre 0,142 e 0,537 e entre 0,537 e 5,711. Se eu passar naturalmente aqui 5 caras, ele vai mudar e vai me dividir em 5 pedaços ali. Muito bacana isso. Por quê? Porque agora eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso adicionar um argumento a mais, chamado de labels, onde eu classifico esses intervalos criados como eu quiser. Então eu chamei esse cara aqui de baixo, de médio e de alto. Exatamente na sequência, baixo, médio e alto que eu tenho aqui. Aí agora que legal, ó. Ao invés de sair esse número que pode ser confuso, eu simplesmente faço aqui, ó, alto, médio e baixo. E aí é exatamente o que ele tem. Muito legal. Por quê? Eu atribuo esse cara daí em uma outra variável no DataFrame, que eu chamo de weak upper cat, de categórico, e weak lower cat, de categórico, e passo o upper e o lower dividido em 3 com aqueles labels. E eu crio daí uma variável categórica, porque eu tenho essas categorias alta, média e baixa, e eu consigo ter algo mais significativo na pivot table. Porque agora eu faço o meu índice pelo weak upper. Olha que legal que sai. Pavio de alta, baixo, médio e alto. E aqui eu tenho, veja que aumentei a complexidade, os meus alvos, tanto pela média quanto pela soma. Tá? Então, NPmin, NPsum. Então, eu tenho alvo 1, ele traz a média nessa coluna, a soma nessa outra coluna, e respectivamente para alvo 10 e 5, dividido por baixo, médio e alto. E aqui você olha que existe diferença dos retornos médios ou totais entre
as diferentes classes ou categorias dos pavios. Massa, isso daqui dá para fazer uma puta análise, pessoal, que eu só estou indicando como é que você faz. E olha que interessante, tá? Toda vez que eu tive um pavio superior, né, um pavio ali em cima, considerado baixo, ou seja, o que é um pavio lá de cima baixo? É esse cara aqui, ó, menor do que 0,142%, 0,14%. Toda vez que eu tenho esse cara aqui, eu tive acumulado, tá, menos 115% de retorno. Juros simples aqui, né, só uma sominha ali. Então, se eu indiquei, meu candle disse, aquele candle eu tive um pavio superior menor do que 0,14%, compro, fico ali por 10 dias, comprar, vai acumulando isso aqui. Obviamente que eu tenho que montar a posição, né? Cada dia que der eu abro várias posições até isso. Mas tá aqui, ó. Então, existe diferença, existe, o dado fala. O dado fala. Isso daqui é potentíssimo no modelo. Faço a mesma análise para o de baixo. Veja que, naturalmente, é esperado que se inverta. Veja que os valores da baixa, no caso da soma total, são menores. E faz sentido, porque, né, o Ibovespa relativamente teve alta nesse período. Né? Dá para ficar melhor? Dá. Vamos pegar aquela mesma coisa, só que tentar ver se existe uma relação ali com um dia, né? Porque eu posso ter um dia de baixa e ter pavio de alta, o pavio alto e o pavio lá inferior e vice-versa, certo? Vamos. Aí a gente pode passar lá no index da Pivot Table dois caras, a direção e o Wicker Uppercut. Olha isso aqui. Aí fica mais explícita ainda. Agora, sabe qual que é o mais legal? É o mais massa. O retorno à média. Ele acontece em todas as categorias do superior. Do pavio superior. Olha, quando eu tenho alta, todas as médias negativas aqui. Certo? Falha aqui no alvo 10, mas vale no outro. Quando é baixa, tudo positivo. Reversão à média do mercado, gente. Quando eu faço pro lower, tá? Mesma coisa. E mais importante que aquilo que eu falo para vocês é realmente a diferença entre eles. Tá? Ou seja, tem coisa boa que dá para tirar daí. Vamos fazer uma análise adicional? Se eu quiser brincar ainda mais, aumentando a complexidade daquilo que você pode fazer, eu posso criar uma média móvel, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Crio, agora que eu sei fazer a condição num PyWare, crio um indicador que diz MMREF, que é a referência da média móvel, onde eu simplesmente falo, olha, se o fechamento foi maior que a média móvel, significa que fechou acima, se não, fechou abaixo. E aí eu faço uma pivot table. Olha só como eu posso ir aumentando a complexidade. Então, quando eu tenho abaixo da média móvel, um dia de alta e o Wicker Lower Cat, olha aqui, tem todas as estatísticas. Sensacional. Tudo isso, pessoal, alguém pode falar, tá, mas que raio serve isso, Leandro? Isso daqui serve para você criar variáveis para o seu modelo quantitativo. É para isso que serve a análise exploratória de dados. Primeiro ponto. Segundo ponto, para você explicar aquilo que você está vendo. Se simplesmente você não quiser fazer um modelo, mas você precisar produzir um relatório e explicar, tá aqui, ó. E através disso você pode simplesmente fazer gráficos também. Como, por exemplo, esse que eu vou mostrar aí. Olha que gráfico legal que a gente vai aprender agora. Fazer um mapa de calor. Então a gente traduz uma tabela da Pivot Table e um mapa de calor. Então eu crio, tá? Lembrando que uma Pivot Table pode ser inserida dentro de uma variável, certo? Então eu faço aqui eu crio duas Pivot Tables, uma que eu chamo de análise lower e uma que eu chamo de análise upper. A análise lower, eu faço uma Pivot Table daquele meu DataFrame 1, onde eu tenho a minha, né, como índice da Pivot Table, a MMREF e o Wicker Lower Cat, e passo os alvos. Depois eu faço a mesma coisa na análise upper, só que eu passo o Wicker Upper Cat. Aí eu uso, tá, um tipo de gráfico chamado de heatmap, que é um mapa de calor, passando a análise lower, coloco aqui o CMAP, que é as cores, esse tipo espectral, para que se é mais negativo ele fica aqui bem vermelho escuro, se é mais positivo ele tende ao roxo.
Então eu tenho aqui nesse espectro de cores para eu conseguir rapidamente, de um modo visual, identificar aquilo que eu tenho ali e passo, né, esses caras, a MM-Ref e o Wick Uppercut ali. Então eu tenho, quando eu tenho abaixo da MM e o Wick Uppercut baixo, e assim para todas as características. E aqui você vê que existe sim um gradiente, principalmente no alvo 10, eu venho de retornos bem baixos e vou para retornos mais altos conforme eu percorro aqui os intervalos. Opa, tem coisa boa aí. A mesma coisa se repete, certo? Quando eu tenho a parte de baixo. E repara que eu mudo um pouco. Claro, você poderia fazer análises estatísticas um pouco mais avançadas aqui, sim, e deve, a gente vai chegar lá. Tá? Mas a ideia aqui é que você consegue já tirar vários insights. Agora imagina você criar um mapa de calor desse, ou criar uma pivot table com seus dados da banda de Bollinger, categorizar a banda de Bollinger, juntar quando eu tenho um pavio fora da banda de Bollinger, que é uma das categorias que você inventar aqui. Cara, o mundo é o limite. O céu é o limite para isso aqui. A sua imaginação é o limite para isso aqui. Você pode fazer qualquer coisa que você tiver ideia e vontade de fazer. É simplesmente maravilhoso, pessoal. Espero que tenha sido uma outra aula muito útil para vocês. Qualquer ideia, sugestão, só deixa o comentário, compartilhe e a gente se vê numa próxima aula, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.